A gente pode posicionar usando o float, ou uma outra propriedade que é o transform também. O float, ele é uma propriedade que ainda pode ser usada, só que a gente usava muito essa propriedade para posicionar elementos um do lado do outro, por exemplo. Hoje em dia, não é mais aconselhado que vocês usem ela para fazer isso, para fazer esse tipo de posicionamento. Botar um elemento do lado do outro, por exemplo. Porque o float ele foi criado para uma coisa muito mais específica, que é isso aqui, ó. Deixa eu abrir e mostrar para você. Esse tipo de posicionamento, quando a gente quer, por exemplo, a gente tem um texto e a gente quer posicionar uma imagem do lado. Ou assim, ó, quando tem um texto que meio que ele engloba a imagem, né? Então ele continua aqui para baixo e a imagem fica aqui, como se fosse um post de um blog, por exemplo. Para isso, o float é perfeito, né? E o float ele meio que foi criado para fazer isso. Só que como a gente não tinha antigamente uma forma boa de posicionar elementos na tela, a gente acabava usando float e acabava usando umas outras propriedades meio gambiarrentas para poder fazer esse posicionamento. A gente aconselha muito que vocês não usem o float mais para fazer posicionamento de elementos. Se vocês querem fazer esse tipo de estilo aqui, esse tipo de resultado, que tem uma imagem, que vai ter um texto englobando, legal, pode usar o float, vai ser muito bom. Mas se vocês querem posicionar elementos, não usem o float. E o transform também. Transform, vocês conseguem posicionar elementos na tela, né? Da mesma maneira que a gente falou do float ali, bem parecido. Só que também não é uma forma muito boa, porque o transform ele também vai fazer isso, né? Ele vai meio que tirar o elemento do fluxo da página. Então, não usem também, né, esse transform, o float, para posicionar elementos na tela, beleza? Porque vai gerar mais dor de cabeça do que ajudar. Outra coisa que a galera faz muito, principalmente quem está começando, tentar posicionar os elementos usando margem ou padding, né? O margem é para dar uma margem e o padding é para dar um espaçamento interno do elemento. E daí a pessoa vai querer posicionar os elementos ali na tela usando essas propriedades. Não é muito aconselhado também. E é muito comum que um iniciante faça isso, né? Eu vou até compartilhar a tela aqui para mostrar um exemplo bem clássico de uma pessoa mais iniciante, né? Que vai tentar posicionar alguma coisa. Por exemplo, tá? Como é que eu posso fazer? Eu vou só tirar o position aqui e o position aqui, essas propriedades. Na verdade, eu acho que eu tenho um... Deixa eu deixar eles aqui. Eu tenho um outro arquivo aqui, ó. Flex... Não, eu vou criar mais um arquivo float.html, float. Vou criar o HTML aqui, né? Padrão. Vou criar um outro CSS, float.css. E eu vou aqui no HTML e vou linkar ele com CSS, né? Eu acabei de criar float.css. Beleza? Aí eu vou no... Deixa eu fechar tudo aqui. Aí eu vou no float.css e vou começar a estilizar. Primeiro eu vou aqui no HTML, eu vou criar, né, minha div float. Vou botar uma class float aqui. E vou utilizar essa float com um background color. Vai precisar dar um Alt LO de novo, né? Porque a gente está vendo a página antiga. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. LO. Estúdio aqui, beleza. Então agora a gente está vendo a nossa HTML do float, né? Deixa eu fechar este. Div class float. Opa, aqui escrevi errado. Float. Agora sim. Então, estamos estilizando essa div float, né? O que acontece? Geralmente, quando uma pessoa quer posicionar esse elemento float na tela, digamos que tu quer posicionar ele um pouco mais para direita. Tá? Quero posicionar ele um pouco mais para direita. Ou, por exemplo, eu quero centralizar ele na tela, que é mais comum ainda, né? Quero centralizar esse elemento na tela. Vou dar um widget nele aqui de 100 pixels. Uma altura de 100 pixels. Ele vai ficar assim, beleza. Agora eu quero centralizar ele na tela. Primeira coisa que uma pessoa mais iniciante vai fazer é botar margem left. Daí vai ficar tentando chutar um valor aqui absoluto, né? 300 pixels. Ó, foi demais. 200 pixels. 100 pixels. Ó, ficou mais ou menos bom, né? Pode ser, sei lá, 110. Ó, 110 tá legalzinho. Beleza. A pessoa acha que centralizou o elemento, né? Mas, na verdade, não.
Por quê? Porque o margem, se a gente inspecionar aqui, ó, botar isso aqui para baixo, a gente vai ver que ele tem, agora quando a gente deu esse margem, ó, ele fica assim, ele fica com o lado, né, esse lado aqui que a gente acabou de dar uma margem, ele fica meio que inútil. Se tivesse um outro elemento aqui, ele não ficaria centralizado certinho aqui na tela, porque esse elemento do lado ficaria meio atrapalhando, né? E o margem é isso, o margem ele vai fazer um posicionamento também do elemento, mas ele vai meio que inutilizar esse lado, ou, enfim, o lado que tu tá dando margem, né? Se eu tivesse 3 elementos, por exemplo, que eu precisaria centralizar na tela, o margem ia atrapalhar bastante nesse sentido. Então tem maneiras muito melhores de posicionar elemento, de centralizar elemento do que o margem. Quando que eu uso margem, Beto? Quando tem espaçamentos, mas espaçamentos menores. Por exemplo, digamos que eu tenho uma outra div aqui, vou copiar e colar aqui. Elas vão ficar assim, um embaixo da outra, né? Porque eu acho que não tem espaço. Deixa eu tirar o margem também, né? Porque o margem provavelmente está atrapalhando. Eu vou dar um margem 10. E eu vou dar um display. Ou vou dar só aqui, um display inline block. Só para eles ficarem um do lado do outro. Aí se vocês forem ver aqui, ó, ele tá dando o margem que eu botei aqui. Ó. Se eu botar 20, vai ficar um pouco maior. Tá? Então, dos dois lados de cada uma dessas divs, ele tá botando margem left, né? De 20 pixels. Então, eu quero posicionar só um pouquinho, tá? Beleza, tu até pode usar o margem para fazer isso. Tem maneiras melhores já, tá? Que é usando o gap, por exemplo, usando o display flex, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas tu pode fazer assim, dessa maneira. Quando são poucas margens, né? Margens pequenininhas, ou um padding pequeno, pode usar o margem, pode usar o padding para posicionar os elementos na tela. Mas quando é coisas muito grandes, né? Se tu começa a botar muito margem, é um sinal de atenção. Tu já tem que começar a perceber e pensar, não, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, bem errada. E provavelmente tá. Por exemplo, né? Um outro... Então, evitem ao máximo, tá? Posicionar elementos usando margem. Centralizar, principalmente, né? Posicionar tudo bem, como eu falei. Se tu quer dar uma posição para ele ali, sei lá, dar um espaçamento entre um item e outro, ou para cima ou para baixo de seções, beleza, tu pode usar o margem. Só que quando forem valores pequenos. Porque se tu estiver usando uma margem muito grande, provavelmente tu tá fazendo de uma maneira errada, que poderia fazer de uma maneira bem melhor. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.